Olá, eu sou Dalton Ribeiro e este é o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Neste episódio nós vamos falar sobre engajamento de equipe. O que será então esse engajamento que tanta gente fala? O que ele pode fazer pelos resultados da sua equipe e o que você, enquanto líder, pode fazer para aumentar o engajamento do seu time? Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que é um colaborador, um membro da equipe engajado. Quando você está engajado com o seu trabalho, significa que você está fazendo por um motivo maior. É mais do que uma obrigação, é mais do que uma decisão racional. Envolve uma decisão emocional. Quando você está engajado com uma causa, uma tarefa, um trabalho, uma atividade, seja ela qual for, significa que você está emocionalmente envolvido. Você quer fazer aquilo porque você tem uma conexão emocional com aquela atividade. E é por isso que funcionários engajados produzem muito mais, entregam muito mais resultado, dão verdadeiramente o melhor de si na realização daquele trabalho. E existe uma pesquisa do Instituto Norte-Americano Gallup que avalia o engajamento de colaboradores no mundo inteiro. No Brasil, a última pesquisa foi feita há 7 anos, em 2013, com colaboradores de diferentes setores, com empresas de diferentes segmentos e tamanhos. E essa pesquisa concluiu o seguinte: apenas 27% dos colaboradores nas empresas são verdadeiramente engajados com o seu trabalho. Por outro lado, 61% dos colaboradores não estão engajados e 12% dos colaboradores estão desengajados com a sua atividade. Vamos entender, então, a diferença. Como nós falamos, o funcionário engajado é aquele que está dando o melhor de si na realização daquele trabalho. Os colaboradores não engajados são aqueles colaboradores que fazem apenas o básico. Aquele colaborador que acredita que chegar na hora, trabalhar durante todo o seu expediente e sair na hora é mais do que o suficiente para ele ser remunerado. É aquele colaborador que trabalha em função do contra-cheque e que normalmente fala coisas como: não, isso não é meu trabalho, eu não preciso fazer isso. Ou eu não sou pago para fazer isso, então eu não vou fazer. É aquele colaborador que espera ser ordenado, espera que a atividade venha para ele. Não tem iniciativa de começar nada porque ele está fazendo apenas o que ele acha que precisa fazer e nada mais do que isso. Só que esses não são os piores são os desengajados. Os 12%, em média, de colaboradores desengajados são aquelas famosas maçãs podres dentro da cesta. São aquelas pessoas que estão remando contra, falando mal da empresa, falando mal do chefe, falando mal da equipe. São aquelas pessoas que estão com má vontade, que reclamam o tempo todo, que ficam dizendo, espalhando aos 4 cantos que aquele lugar não é um bom lugar para trabalhar. E ficam tentando arregimentar pessoas para ser incluídas nesse grupo. Ou seja, tentam convencer outras pessoas a migrar de não engajado para verdadeiramente desengajado. E qual é a diferença, afinal, entre empresas que têm colaboradores mais engajados do que outras empresas? Bom, o engajamento ele foi correlacionado com produtividade, rentabilidade, menor turnover, ou seja, empresas do mesmo segmento, concorrentes, que têm colaboradores mais engajadas, são mais rentáveis, mais produtivas. Os colaboradores apresentam um índice menor de turnover e isso tudo promove, obviamente, resultados acima da média. Por isso, engajamento é um tema tão falado e tão comentado atualmente. E o que faz, afinal, um colaborador se tornar engajado? Bom, a pesquisa do Instituto Gallup também mediu isso. E ao contrário do que muita gente pensa, a maior causa de engajamento não está no nível de salário, nos benefícios ou mesmo no ambiente de trabalho. Na verdade, 70% da variação de engajamento está relacionada diretamente ao líder da equipe. É o líder que tem o papel de engajar ou não engajar
a sua equipe. Tanto isso é verdade, e tanto os norte-americanos já sabem disso, que nos últimos 10 anos houve um investimento maciço na formação de líderes, qualificando melhor esses líderes para promover o engajamento de suas equipes. E isso evidenciou o aumento do nível de engajamento médio em todas as organizações americanas. Esse aumento foi diretamente atribuído àquilo que eles chamam de liderança coaching. O líder coach é aquele líder que engaja verdadeiramente a sua equipe, que está preocupado com o engajamento da sua equipe. Agora, o que fazer para se tornar o que o mercado já está chamando de líder coach? Como se tornar um líder diferenciado? Bom, existem alguns passos que você pode dar, alguns aprendizados, alguns conhecimentos que você precisa desenvolver, algumas habilidades, na verdade, que você precisa colocar em prática para conseguir aumentar o nível de engajamento do seu time. E, obviamente, líderes que têm essa capacidade de engajar seus times são muito valorizados pela organização, inclusive chamados para gerenciar outras áreas ou para assumir cargos de maior relevância. Então, eu vou listar aqui 7 passos para você aumentar o engajamento da sua equipe. Primeiro de tudo, você precisa entender que nós somos seres emocionais. Por isso que engajamento tem tudo a ver com conexão, tem tudo a ver com empatia, tem tudo a ver com se importar. Então, o primeiro ponto é: seja um líder que se preocupa com a sua equipe. Mostre empatia por cada membro do seu time. Se importe com as pessoas. Tem muitos líderes que acreditam que dar um bom dia ou cumprimentar a sua equipe é apenas um ato de educação. Na verdade, quando você faz isso, quando você olha nos olhos de cada um dos seus liderados e cumprimenta e dá um bom dia e pergunta verdadeiramente, se interessa verdadeiramente como ele está, como a família dele está, isso representa para ele que você dá importância a ele. Ele sente que ele é importante. E quando você faz isso, um simples ato de conversar com a pessoa, de estar com a pessoa, estar mais presente na vida dos seus colaboradores, faz com que eles se sintam mais conectados a você. E lembre-se, a equipe trabalha pelo líder, assim como a equipe pede demissão do líder. Um colaborador normalmente se demite do seu líder antes de se demitir da empresa. O segundo ponto para você aumentar o engajamento da sua equipe é inspirar o seu time. Seja um líder inspirador, mostre à sua equipe o porquê deles fazerem aquilo que eles fazem, qual é o impacto que a atividade deles tem para os clientes ou para a sociedade como um todo. Eu estava conversando um outro dia com um cliente meu de coaching e a gente estava falando exatamente sobre isso. E eu dizia para ele: você já percebeu a importância do seu cargo, da sua função, a importância da sua equipe? Milhões de pessoas têm o produto que vocês fabricam sobre as suas mesas em momentos especiais, e isso graças a você e a sua equipe. Então, quando você começa a inspirar as pessoas para o significado daquilo que eles fazem, seja um produto ou seja um serviço, você começa a colocar nas pessoas um sentimento de realização. E esse sentimento, que é totalmente emocional, faz com que as pessoas tenham um engajamento muito maior. Um outro passo fundamental para ter colaboradores mais engajados é escolher as pessoas certas para as posições certas. Ter pessoas que estão incompatíveis com as suas funções torna o trabalho extremamente maçante, desagradável, às vezes pouco desafiador, e isso faz com que o nível de engajamento caia. Coloque pessoas em funções onde elas possam literalmente dar o seu melhor, onde elas possam utilizar aquele conhecimento que elas têm, colocar em prática as habilidades que elas exercitaram ou que elas experienciaram ao longo de suas vidas. Deixe com que elas se sintam motivadas pelo trabalho que elas fazem. Isso é fundamental para você ter alta performance. Quando você está fazendo uma atividade que para você é desafiadora, mas que você tem habilidade para isso, você tende a entrar num estado que a neurociência chama de estado de flow, um estado onde você tem alta performance, onde você utiliza todos os seus recursos mentais para desempenhar aquela atividade. O resultado de um trabalho feito em estado de flow é um trabalho feito com energia, com alegria e uma grande satisfação quando aquele trabalho é terminado. O quarto passo fundamental para aumentar o engajamento é definir responsabilidades e dar autonomia para a sua equipe.
As pessoas querem ser reconhecidas. Todos nós, seres humanos, buscamos reconhecimento. Só que você só é reconhecido se você tem autonomia e, obviamente, responsabilidade por executar aquela tarefa. Você só é reconhecido se você fez aquela tarefa da forma como você acreditou que seria melhor. Às vezes, a mesma uma tarefa repetitiva, ela pode ser feita com autonomia, ela pode ser feita com responsabilidade. Assim, o colaborador se sente construindo, se sente parte de um processo e não um mero repetidor, como se fosse um robô. Se o colaborador percebe que ele pode ser substituído por um robô, como ele vai estar engajado naquela atividade? Meramente mecânica, meramente repetitiva, sem utilizar os recursos mentais que ele tem? Não há como ter engajamento se o colaborador não pode utilizar seus conhecimentos, suas habilidades, sua criatividade na execução daquela tarefa. Mais uma dica para você aumentar o engajamento da sua equipe é definir metas. Definir metas que sejam desafiadoras. Definir objetivos de curto, médio, longo prazo. Quando você trabalha sabendo que você tem uma meta a alcançar, o trabalho tem sentido. Você sabe o que você está buscando e você tem aquele sentimento de fazer cada vez melhor, cada vez mais, porque você sabe que quanto melhor for a execução, mais perto do seu objetivo você vai estar. E uma vez que você esteja chegando próximo ao seu objetivo, você pode definir objetivos ainda maiores, ainda mais ousados. E não importa em que área você esteja liderando, se o objetivo é aumentar o nível de satisfação do cliente, se o objetivo é vender mais, se o objetivo é aumentar a produtividade, se o objetivo é diminuir o índice de perda ou de acidentes, não importa. É fundamental que você tenha metas bem definidas e que o colaborador sinta total responsabilidade e comprometimento com aquelas metas, porque ele sabe que o trabalho dele vai ajudar a equipe a alcançar aquele objetivo. E as metas podem ser metas individuais ou metas de equipe. Eu sugiro sempre que você tenha uma composição de dois tipos de meta, que as pessoas saibam o que elas precisam fazer por elas e o que elas podem fazer para ajudar o time. Por fim, e não menos importante, é fundamental que você desenvolva a sua equipe. Os colaboradores, eles querem enxergar o seu desenvolvimento, eles querem saber que eles podem crescer, se desenvolver, subir na hierarquia da empresa, subir de cargo, melhorar de salário, melhorar de posição. Esse é um desejo natural que a maioria dos colaboradores tem. E eu digo a maioria porque tem alguns colaboradores que chegam num determinado nível e preferem estacionar ali. Outros querem ser sempre desenvolvidos, querem sentir que estão aprendendo, que estão fazendo mais, que estão aprendendo mais e entregando mais. Querer crescer é uma coisa natural do ser humano. Por isso, você, como líder, deve estimular o desenvolvimento. E nós não estamos falando apenas de treinamentos pagos pela empresa. Você, como líder, deve estimular e orientar, mostrar a direção, mostrar quais são os pontos de melhoria, através, por exemplo, de feedback ou de avaliações individuais. O desenvolvimento da equipe é fundamental para que sejam alcançadas metas cada vez mais desafiadoras, para que a equipe consiga alcançar cada vez mais, voar cada vez mais alto. O colaborador, quando ele sente que ele está crescendo, quando ele sente que ele está se desenvolvendo, ele tem muito mais vontade, porque ele sabe que o trabalho dele vai gerar algo cada vez maior e que ele terá possibilidades de ascender dentro da equipe ou até mesmo dentro da organização. E quando a gente fala em desenvolver as pessoas, muitas vezes os líderes falam, mas não tem opção de crescimento aqui dentro. Esse funcionário já chegou no seu limite. Continue desenvolvendo este colaborador. Mesmo que amanhã ou depois ele esteja trabalhando num outro local, ele vai sempre se referir a você como líder, à organização em que você trabalha, como uma referência de desenvolvimento. Isso vai gerar o desejo nas outras pessoas de fazerem parte do seu time, da sua organização. Sabemos agora o que precisamos fazer enquanto líderes para aumentar o engajamento do nosso time. Coloque todas essas ações em prática a partir de já e veja o engajamento da sua equipe crescer. Colocando todas essas dicas em prática, você se torna um líder coach que desenvolve a sua equipe, que está conectado com o time, elevando o padrão de entrega de resultados do seu time.
Nós vamos ficando por aqui, chegando ao final de mais um podcast Liderança Estratégica. Não esqueça de avaliar esse podcast, recomendar, compartilhar com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Clica no botão para seguir o podcast para que você seja notificado sempre que tiver um novo episódio. Toda quinta, um novo episódio do podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença.